Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, dia 6 de dezembro, nós estamos recebendo com muito prazer dois médicos, dois especialistas, professores de medicina, o ortopedista Alexis Carneiro e o radiologista José Carlos Clemente. Vamos agora às manchetes de hoje dos jornais e sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O Jornal Tribuna traz a manchete. Com o IPI mais alto, o preço dos carros sobe em 2014. Na Folha de São Paulo, morre Mandela, de 95 anos, líder da luta contra o apartheid. No Estadão, morre o símbolo do combate ao ódio. No Santa Portal, após forte calor, temperatura cai quase 20 graus em Santos. No site do Boc News, Copom prevê recuo no preço da energia e aumento da gasolina para o consumidor. No G1 Santos e região, muro de casa cai e mata mulher de 70 anos em Santos. No portal da UOL, morre Nelson Mandela aos 95 anos. Chico. 8 horas e 7 minutos, este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos falar sobre saúde. Saúde que lamentavelmente anda muito doente no Brasil. E embora seja o grande patrimônio de todo ser humano, o fato é que o cidadão brasileiro enfrenta muitas dificuldades para ser bem atendido no país. Seja no sistema público, seja também no sistema particular. Basta ver, para se ter uma ideia, a situação dos planos de saúde, porque é o tipo de situação onde todos reclamam. As operadoras reclamam exatamente do desequilíbrio financeiro, os médicos, por sua vez, reclamam porque ganham mal e com justa razão fazem essa reclamação, porque não é possível receber por uma consulta 10, 20 ou 30 reais, e os usuários, por sua vez, pagam demais e não conseguem ser bem atendidos quando são atendidos pelos planos de saúde. Já no sistema público, o que se vê é um verdadeiro caos. A falta de tudo, falta de médicos, falta de medicamentos, de unidades, de equipamentos, de recursos, de gestão. Enfim, é o caos que todos nós conhecemos. Os hospitais filantrópicos, por sua vez, também vivem acumulando déficits sobre déficits. Tal a situação, uma situação dificílima, vivem os hospitais que vivem praticamente à míngua. Este é o cenário, o retrato, em síntese, da saúde no Brasil. Diante desse quadro, o que fazer? Como enfrentar essa situação? Como resolver os problemas da saúde no Brasil? São essas perguntas que os nossos convidados, que são especialistas, são médicos, vão responder e vão debater no programa de hoje. Mas tudo isso assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas. Paula. A previsão para essa sexta-feira é de sol com aumento de nuvens. Há possibilidade de chuva no decorrer do dia. E o fim de semana, essa instabilidade continua. A temperatura varia entre 20 e 30 graus em Santos. E o mar continua agitado. As ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito na chegada a São Paulo pela Anchieta, entre os quilômetros 13 e 10. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter, através do Enfoque Jornal, ou por e-mail, je@enfocecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal, ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. A reapresentação do programa vai ao ar hoje, às 5 horas da tarde. Chico. 8 horas e 10 minutos, este é o Jornal em Foque. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida.
pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília, há 50 anos formando e educando gerações. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal Boc News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque nesta sexta-feira, dia 6 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer dois médicos, dois professores de medicina, especialistas, o ortopedista Alexis Carneiro e o radiologista José Carlos Clemente. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paula. A cidade de Santos recebe pela primeira vez os Jogos Abertos do Idoso. A cerimônia aconteceu nesta quinta-feira na Arena Santos. Durante a tarde, a programação começou com o ritmo da dança flamenca. Maravilhoso! Muito bom, muito bom. Ao todo, participam do evento aproximadamente 4.000 pessoas, entre atletas, dirigentes e técnicos. Mas para chegar até aqui, foi preciso se classificar nas etapas regionais. O primeiro e o segundo colocado de cada categoria, modalidade e sexo das fases regionais, que foram 10, foram classificados para o JAI, os Jogos Abertos do Idoso, que está sendo realizado agora. São os municípios, as primeiras damas e presidentes de fundos conclamando a terceira idade a sair de casa, então a fazer o que eu falei, o convívio social, a fazer esporte, né, para o bem da saúde deles. Eles que já deram a sua contribuição à sociedade, merecem todo o nosso carinho, todo o nosso apoio, todo o nosso amor. Nós estamos aqui para aplaudi-los. As provas serão realizadas até domingo em Santos, dia em que saem os resultados com os nomes dos vencedores. Muito bem, esta reportagem, Jogos do Idoso em Santos, Jogos estaduais, importante a iniciativa, como também é importante a atividade física, sobretudo na terceira idade. Nós aqui na nossa região, na nossa cidade particularmente, a nossa população é superior a 20% de idosos na terceira idade, que, portanto, a atividade física é indispensável nessa faixa etária, não, doutor Alex? Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia a todos. Retificando, eu fui professor na Faculdade de Medicina, mas isso faz muito tempo. Mas continua sendo professor? Não. Não é, Clemente? Professor é sempre professor. Assim, não. Mas a atividade física, eu acredito que seja um dos fatores que tem feito com que a vida média do povo brasileiro tenha aumentado.
Isso inspirado talvez no professor Cooper, numa certa época em que ele introduziu esse incentivo à caminhada e depois incentivado por programas oficiais de Agita São Paulo, Agita isso, Agita aquilo. Todos hoje não discutem mais a importância de se praticar atividade física. Você vê pessoas de idade, ninguém aceita ser chamado de idoso. Melhor idade também eu acho uma coisa muito pejorativa. Não tem ninguém que tem que discutir idade de ninguém. Você é feliz e acabou. Eles estão fazendo planos futuros e acredito que quem é assim, quem pensa assim, não envelhece nunca. É verdade. Nós vimos o pessoal todo dançando, realmente todos felizes, isso é muito importante. Doutor Zé Carlos Clemente, como é que o senhor vê a atividade física nessa idade, nessa faixa, enfim, etária importantíssima? Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Chico, bom dia a toda a equipe, a você telespectador. Não, eu acho que é fundamental, isso já é um estudo de longa data. Eu próprio continuo fazendo minha atividade física pesada. Eu acho que com isso você melhora uma série de aspectos, seja controle do peso, seja a própria redução da hipertensão. Eu tenho amigos que se não faz atividade física tem que tomar medicação antihipertensiva. Se faz atividade física, ela regula. O próprio diabético, se ele tem uma taxa relativamente próxima do normal, normalmente quando ele faz atividade física tende a voltar ao normal até sem medicação. Então você controla uma série de fatores. Hoje também se atribui a atividade física como um redutor da incidência de câncer. Tem um aspecto cardiovascular, né? Que é super importante, você diminui o índice de problemas cardiovasculares, sem contar o aspecto respiratório. A própria atividade física como um parâmetro para você melhorar a sua condição física, que é a especialidade do Alex, e que eu me encanto muito, porque eu gosto dessa parte. Então eu acho que são múltiplos os benefícios e, infelizmente, a nossa sociedade está ficando obesa, né? Você tem hoje, no Brasil, praticamente 61% acima do peso. Nos Estados Unidos, isso chega a 72%. E nós temos uma geração, então, de baixa saúde exatamente por redução da atividade física. É verdade. Agora, a atividade física remete, evidentemente, é claro, está ligada, associada diretamente à questão da saúde. Mas a saúde no Brasil, doutor Alex, doutor Clemente, ela tem problemas e problemas sérios. Tanto na saúde pública, principalmente, como também até mesmo na saúde, no sistema particular. Haja vista aí os problemas que planos de saúde vêm enfrentando, planos de saúde da região, em avaliação recente pela Agência Nacional de Saúde, a avaliação não foi boa para os principais planos de saúde da nossa região. Mas, doutor Alex, o que fazer diante de um cenário tão complexo, tão difícil como que a saúde no Brasil vive? Bem, eu sempre fui, por natureza, um sonhador e sempre acreditei que as coisas pudessem melhorar e sempre coloquei no futuro uma nação digna do seu povo, e por ela eu lutei, por esse futuro eu lutei, sonhei e não perdi essa minha condição ainda de sonhar. Mas está difícil. A falta de política séria, a falta de pessoas sérias, a falta de posturas sérias, isso tem contribuído para que a saúde pública não atenda às suas necessidades básicas, e isso repercute diretamente na saúde privada. Porque as políticas ou faltas de políticas implicam tanto na falta de recursos para a saúde pública, como o exagero de cobranças para a saúde privada, no que torna uma legião de insatisfeitos, tanto os que são dependentes da saúde pública, quanto os de saúde privada. Você, quando percebe que há um rombo na Previdência de mais de 90 bilhões de reais, e você vê um governo gastando bilhões de reais na construção de estádios para sediar uma Copa, e eu nem discuto a Copa em si, mas fazer estádios onde não se tem nem time. Que time tem em Mato Grosso? Que time tem em Brasília? Que time tem em Manaus? Para disputar uma Copa do Mundo? 2 ou 3 jogos. 2 ou 3 jogos. Disputar, a série especial tem. O que será no futuro esses 3 gigantes nessas 3 capitais? Quantos bilhões que serão enterrados nessas 3 capitais? E esse dinheiro faz falta para a saúde.
poderia ajudar a pelo menos estabelecer uma política melhor, que desse uma condição diferente da que hoje representa. Um cobertor curto que você cobre o pescoço, falta pé, cobre pé, falta pescoço. Cobertor curto não dá para aquecer ninguém. Sem política de saúde pública ou privada do governo federal, não haverá saúde. É como se você jogasse um estádio cheio de torcedores, todos descontentes com os dois times. Não é assim. Um tem que estar contente e não tem ninguém. E não é trazendo o médico de Cuba que se acerta. É bom para a eleição. Enquanto se pensar em eleição, não se discutirá seriamente saúde pública. E principalmente quando se sabe que o ministro da Saúde será o virtual candidato do PT, Partido dos Trabalhadores, ao governo do Estado de São Paulo. Doutor Clemente, qual é a solução, afinal, para a saúde no Brasil? Olha, eu acho complexo. O Alex praticamente abordou numa visão macro toda a problemática de saúde, mas eu diria que se o governo continuar míope como está, a coisa tende a piorar. Porque o pessoal do MIT, nos Estados Unidos, eles estão prevendo para a próxima década não uma redução do custo da saúde, sim um aumento. Aliás, eles acham até o contrário, que vai ser a saúde que vai alavancar os índices econômicos de uma forma importante. Então, se a gente tiver essa visão, e isso realmente tem um fundo de verdade, se não toda a verdade, é que as tecnologias na área de saúde, elas são caras, cada vez mais caras. Então, nós chegamos a falar aqui de próteses, por exemplo, ortopédicas. Você vê o custo disso, é um custo alto. Cada vez ela sofistica, mas ela aumenta. Os métodos de diagnóstico, em geral, especialmente na minha área, por exemplo, por imagem, eles na realidade não baratearam ao longo do tempo, porque quando barateia aquele antigo, o novo custa ainda mais caro. Então, eu acho muito complexo que a gente consiga reduzir os custos com a saúde. Agora, a gente pode determinar um índice maior para o setor público, de verbas para o setor público, e administrar melhor isso, porque com essa administração de hoje, como o Alex bem disse, com desvios para setores não importantes, a gente vai complicar ainda mais essa situação que já é extremamente grave. Mas é um país como o nosso, um país carente, um país pobre, porque há muito tempo, há quanto se ouve falar que o Brasil é o país do futuro, o país emergente, etc. e tal. Se não priorizar a saúde e a educação, não adianta, o resto é bobagem. O resto é bobagem. Esse país não vai avançar se não priorizar a saúde e a educação. Agora, como é possível, doutor Alex, no Brasil, que o SUS paga mais ou menos 60% do que um hospital filantrópico gasta? Esse é o repasse do SUS. Não chega a 60%. Não chega a 60%. Enfim, como é possível se manter um hospital diante de uma realidade como essa? Então, o que se vê hoje é o hospital lançando mão de recursos, tipo, para sobreviver, vender planos de saúde. Só que ele não tem um controle exato de quanto ele pode atender. Ele vende, porque ele precisa de recursos para suprir suas necessidades. Depois, lá na frente, ele fica refém da falta de recursos, porque também não atende aqueles planos que ele tem que honrar. Então, isso transforma-se num caos. Sim. Eu não vejo uma luz no fim desse túnel, não. Eu não vejo. Do jeito que está, eu não vejo. Eu não vejo uma solução que devolva essa coisa da gente sonhar com um futuro melhor, porque não se tem uma política definida para médio e longo prazo. Só se fala em eleição. E as pessoas incautas, elas vendem seu voto por ilusões. Ilusões de discurso para ganhar o voto para uma eleição. E a gente quer saber como fica lá na frente, como fica o país, como fica o futuro desses jovens. Aqui eu quero lembrar uma frase que eu li na matéria que o Maílson Nóbrega fez na revista Veja, não a penúltima, acho que é a outra, que se nós contássemos com o ex-presidente Lula, com a sua grande capacidade de oratória, com a força da sua palavra, se ele utilizasse isso para ensinar os jovens a estudar, a acreditar nos valores principais que eles não se baseiam, e ensinasse a respeitar a ética, se colocasse a educação como ponto de partida, se colocasse o respeito ao próximo, ao desenvolvimento pessoal, imagine o impacto disso no futuro desta nação.
E ele seria o estadista do século. E, no entanto, ele está só preocupado em ganhar uma eleição e vende até o diabo para ganhar uma eleição. Isso não é uma lição que se deve dar a ninguém, e sobretudo aos jovens brasileiros que um dia serão o futuro desse país. É verdade. Isso me preocupa. Aliás, ele concedeu uma entrevista recente dizendo que a intenção é ficar no governo, que o PT ficar no governo até 2022. 2022. É pelo menos. Pelo menos. 20 anos. Deve ficar 20 anos, doutor Clemente. Agora, doutor Clemente, o doutor Alex colocou a questão do SUS, a diária realmente não responde pelas necessidades dos hospitais filantrópicos. E esses planos de saúde, por exemplo, a Santa Casa, para exemplificar, a Santa Casa tem 115 mil usuários no plano de saúde. Imagine o senhor, 115 mil usuários do plano de saúde da Santa Casa. Eu concordo com o Alex, a situação é muito complexa, porque realmente não se cobre nem 50% do custo. Todas as Santas Casas do Brasil, todas são deficitárias, com dívidas muito altas, né? Eu acho que a tendência é até piorar. E se você comparar também, Chico, tem um trabalho muito interessante que foi feito no Rio de Janeiro, comparando o custo leito-dia de um hospital privado com um hospital público. Tem um trabalho que não foi feito pelo governo, uma instituição de ensino, e ela comparou o custo. Chegaram à conclusão que um leito-dia custa 6 vezes mais para o SUS do que custa para a iniciativa privada. 6 vezes mais. Tinham 11 funcionários por leito. Então, como é que você consegue gerir um recurso público dessa natureza? Seria melhor que ele pagasse hospitais privados, porque o custo leito-dia seria muito menor. No entanto, com esse enfoque, a tendência é ainda piorar mais a situação. É verdade. Eu peço a sua licença, doutor Clemente, doutor Alex, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para continuar conversando, debatendo as questões da saúde no Brasil. Voltamos já. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Vem aí a maior cobertura dos desfiles da região. Santa Cecília no Carnaval 2014. É folia pra valer. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 6 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer 2 médicos, 2 especialistas, o ortopedista Alexis Carneiro e o radiologista José Carlos Clemente. E neste bloco, doutor Clemente, eu gostaria de começar com o senhor e lhe perguntando a respeito de um tema que tem gerado tanta polêmica no Brasil, tanta controvérsia, tanta discussão, que é o programa Mais Médicos. Mais Médicos, instituído pelo governo federal para médicos estrangeiros, vai resolver o problema da saúde no Brasil? Certamente não. Eu acho que a qualidade vai diminuir ainda mais. A gente briga por qualidade. Nós que somos professores universitários, a gente seguiu essa carreira ao longo de todo o tempo. A gente acompanha essa evolução do ensino e nós sabemos que
mesmo no Brasil, a saúde foi piorando ao longo do tempo. Ou seja, o nível educacional, já nas bases, chegando até a universidade, ele foi reduzindo com o tempo. E a gente se preocupa nessa formação. Tanto é que você hoje cria residências cada vez mais longas. Né? Você tinha 2 anos de residência, a princípio, para a maioria das especialidades, passou para 3, hoje 4, e ainda está ficando pouco, para formar um jovem mais ou menos bem. Agora, você imagina esse Revalida, por exemplo, onde, se você comparar com os Estados Unidos e Canadá, 95% dos alunos passam no exame. Aqui no Brasil, apenas, nessa última foi 2% dos cubanos, a média é em torno de 10%, ou seja, a coisa piorou. E tem que usar, sim, o Revalida, para todos, inclusive para os nossos. Lógico. Né? Eu não acho que também não deva participar. Mas eu diria o seguinte, no exame do CRM, 45% das pessoas que fizeram passaram no exame. A gente já achou um absurdo, quer dizer, uma reprovação de 55%. Se a gente botar isso, que 95% foram reprovados dos estrangeiros, isso piora ainda mais a qualidade. Sem contar a língua, né? E já tem os seus erros aí, pode ser até pontuais, mas a tendência é piorar. Um outro aspecto também, essas regiões distantes, onde não se existe um suporte por trás, eu acho que a tendência é piorar. Muita coisa vai ficar encoberta, mas eu diria que é um programa muito complexo. Nós temos médicos suficientes, basta fornecer a eles uma carreira, como é feita para o judiciário, por exemplo. Podia ser uma carreira de Estado. Carreira de Estado. Certamente teriam pessoas para ir para a periferia de grandes cidades ou para regiões longínquas, mas sabendo que tem um salário decente, já com residência feita, ou seja, com nível bom nas várias especialidades. Dessa forma como está, eu acho que a situação vai ainda piorar. Mas, como disse bem o Alex, eu acho que é uma situação eleitoreira. Sim. Que certamente não será o melhor para o país. E o que se vê, até mesmo recentemente viu-se na propaganda partidária divulgada pela televisão, Dr. Alex, propaganda do PT, o programa Mais Médicos foi o carro-chefe dessa propaganda, desse programa. Então isso certamente estará muito presente na campanha da sucessão presidencial e também da sucessão estadual, até por conta da candidatura, provável candidatura do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Agora, doutor Alex, a questão, por exemplo, que se referiu agora ao doutor Clemente, a respeito do exame do CRM, do Revalida, tudo isso deriva do ensino médico? O ensino médico não está bom no Brasil? Não, eu acho isso a ilusão, acima de tudo, da maneira como foi colocado, goela abaixo, é uma ilusão para vender votos. E deu certo. Porque o indicador de opção de voto para presidente subiu de junho para cá. Deu certo. Está subindo, vai ganhar no primeiro turno. O marqueteiro é bom. Ganhar no primeiro turno. Não, até lá tem muita coisa. Tem muita coisa. Mas hoje, se fosse tem muita hoje... promessa que você cavuca, não tem nada. Se as eleições fossem hoje... Agora, se fosse para discutir o assunto seriamente, saúde é uma coisa boa porque tem o controle social. Sim. Todo mundo exerce controle sobre como está a saúde. Então, a periferia mesmo... Sobretudo a periferia, o cliente, o doente, o usuário da periferia, ele exerce um controle que poderia ser exercido em todos os setores. Sobretudo os setores públicos, também ligados a outras áreas, não só da saúde, sobre todas, não vou ficar citando. Controle social eu acho um importante instrumento para poder dar um nível de como está a qualidade dessa prestação de serviço. Aí, certamente, o marqueteiro não teria também essa capacidade mágica de intervir, de fazer com que médicos cubanos sempre descendo de avião de avental, como se estivesse fazendo ambulatório durante o voo de Cuba para cá. Eu nunca vi médico viajar de avental. Hoje até é uma coisa... Mas o cubano viaja. Imagem da televisão. Ele vem para aparecer bonito na foto. Isso é discutir saúde? Me poupe, porque eu não tenho mais nem idade, nem tempo para ficar perdendo tempo com isso. E o prestígio da presidente sobe. Ótimo. É mais uma ilusão que rende votos. Ótimo. Eu não quero viver desse jeito. Eu vou sempre me posicionar contra. Sempre. Quer os que aceitem ou não meus argumentos, eu sempre estarei contra. E aplaudo coisas bem feitas, o que não tem motivo nenhum para aplauso. Nenhum. Mas ainda acredito que até a eleição pode haver um despertar de uma nova realidade,
onde a verdade prevaleça, onde o debate sério sobre esse tema seja feito e levado a todos, porque a classe médica como um todo, ela não está feliz. Ela vive um momento de enorme decepção com tudo, de apreensão, de frustração, pelo desrespeito, por tudo que possa vir acontecer por uma classe que sempre primou por uma coisa boa e sempre brigou por falta de políticas adequadas. E o que se vê é desconsideração total da falta dessas políticas e um jeitinho a mais para poder dizer que o problema não era a política e sim era o profissional. Que pena que se isso resolvesse, então que se trouxessem também para o judiciário cubanos para acelerar a justiça, que se trouxessem professores cubanos para acelerar a educação e que trouxessem pais cubanos para acelerar também a falência da família que este país hoje assiste. Filhos optando pelo que é mais simples e não pelo estudo, que é o que fica. E isso eu não vou nunca aplaudir mesmo. Aí está, portanto, a análise do ortopedista Alexis Carneiro a respeito da situação da saúde no Brasil. Agora, doutor Clemente, o telespectador Uriel Vilas Boas, um abraço, Uriel, muito obrigado mais uma vez pela participação. Ele coloca o seguinte, que ele entende que está na hora de uma ampla discussão de todos os segmentos sociais com a classe médica, em busca de uma ação conjunta para resolver de vez os problemas no Brasil. Ele acha que a solução tem sido pontual, enfim, que haveria necessidade de uma ampla discussão, a união de todos os segmentos e da classe médica como uma alternativa para solucionar os problemas da saúde. Uriel, obrigado pela pergunta, você sempre é assíduo aí nos vários programas, mas eu acho que o Alex já falou isso muito bem, de uma forma ampla. O problema não está apenas no médico não querer discutir a saúde, o médico quer discutir a saúde sim, mas quando você é truncado da maneira como ele falou, você não tem voz. As várias sociedades médicas tentaram dialogar isso em nível governamental e realmente ninguém foi ouvido, pelo contrário, foi goela abaixo mesmo, não vai ser isso aí, é assim, acabou e vai trabalhar assim, tem que dar autorização para o pessoal, o CRM é obrigado a dar isso aí. Então eu acho que quando a coisa é imposta de uma maneira tão forte, tão incisiva, onde as várias discussões em todos os níveis, mesmo na sociedade, não foi ouvido, né? É assim, mais ou menos o seguinte, está faltando médico, aí vamos mandar qualquer um para resolver o problema. Então, dessa forma, não há como discutir saúde. Você acha que falta gestão na saúde do Falta Brasil? muita gestão. Mais do que recursos? Mais do que recursos. Claro. Muito mais do que recursos. O problema é, assim, existe desvio das várias maneiras, né? Eu falei no bloco anterior, o custo leito-dia é 6 vezes maior para o setor público do que o setor privado. Então, isso já é uma maneira de gestão complicada. Se não é fraudulenta, pelo menos ela é complicada. Outra coisa, você pega o Sara Kubitschek, ele praticamente leva 1/4 de toda a verba para a saúde, de hospitais. Ou seja, um único hospital leva grande parte. Por quê? Porque fica em Brasília. Então, enquanto tiver esse tipo de enfoque, você não vai conseguir solucionar problema nenhum. E até porque nós temos no Brasil, é bom sempre lembrar, 39 ministérios. Sem contar as agências nacionais, sem contar as secretarias especiais, as assessorias, mais de 20 mil cargos comissionados no Brasil. Quer dizer, a máquina é uma máquina inchada, difícil de administrar, portanto. E fala-se tanto em gestão, que a presidente seria uma grande gestora pública, enfim, essa foi a razão, inclusive, que alegada para que ela fosse eleita presidente do Brasil, por ser uma exímia gestora pública. Não é isso que se está sendo. A Petrobras está aí para mostrar, né, o quanto é. A ação da Petrobras está lá embaixo, despencou, a produção está lá embaixo, o equipamento está lá embaixo, a Petrobras está se inviabilizando cada vez mais. E a economia... Aquela foto histórica de somos autossuficientes, ficou bonito na foto. E a economia também vem claudicando, claro, né, que sim, Alex? Claro. O Pibinho, que diz que sempre é melhor, o que vem é melhor, e já há alguns anos que ele não se confirma. Mas uma coisa que eu ia chamar a atenção a vocês. Em relação ao Uriel, eu concordo com o que ele disse, porque tudo que a gente queria debate, não houve debate. Goela abaixo é uma coisa, debate é outra. Agora, a semana passada, a gente está ainda
no sufoco de uma coisa muito triste, que abalou a classe médica, abalou a população em geral, pela fragilidade com que hoje se trata a vida humana. Hoje não se dá mais nenhum valor à vida humana e a gente passa uma vida estudando para preservá-la, para protegê-la, para fazer com que ela dure mais. A natureza levou milhões de anos para fazer com que o homem como espécie se transformasse no que é, essa beleza que ama, que é amado, que tem valores. E, no entanto, um menino de 14, 16 anos, por causa de um carro, vai e mata um médico saindo do hospital que foi ver um paciente. Um paciente que tinha 12 anos, né? Veja a ironia, sim, né? Sim, e foi morto por um de 14 e 16. Eu conversei com um amigo que é um amigo querido e é juiz dessa área. E ele disse, é a família e a educação. A falta da família e da educação, porque quando você vai para a escola, a família representa 20%, para estudar a educação 80%. E para ensinar os valores quando está em casa, o filho, a família é responsável por 80% e a escola por 20%. Então, desse binômio escola e família, você tem uma geração protegida, educada e que jamais se comportaria desse jeito. Qual é a política que se discute em relação à escola, já que família é de cada um? Mas quando você vê pais hoje se preocupando com coisas superficiais, um país que não faz controle de natalidade, portanto não assegura o futuro para os seus filhos, e no entanto ele estimula indiretamente a natalidade com Bolsa Família e com todo tipo de recurso que faz com que naturalmente se queira mais filhos para ter esses recursos, e não se tem escola para todos, e não se tem família para todos, e a gente espera o quê dessa obra mal começada? E eu insisto nessa coisa projetada para o futuro, porque a gente vive num país de passagem, mas nossos filhos aqui ficarão, nossos netos aqui viverão. Eu não tenho cidadania de outro país, não tenho intenções de morar em outro lugar, porque aqui eu finquei minha semente e aqui eu fico. Doutor Mas Alex, cadê a política disso? Veja bem, e que país nós vamos deixar, doutor Clemente, para as próximas gerações? Quer dizer, essa é uma preocupação que todos nós temos que ter, a sociedade como um todo. Que país ficará para os próximos, para os nossos filhos e netos? Eu acho que o Alex falou muito bem. Essa política assistencialista, eu que sou um apaixonado por economia, eu acho assim, absurdo. E na verdade não tem outro foco senão ter votos numa eleição. Porque não é possível você ficar estimulando realmente Bolsa Família, aumentando. Hoje tem 12 milhões de pessoas que estão no programa. Quer dizer, a ideia é sempre aumentar para ganhar uma eleição, especialmente para a presidência da República, mas você cria situações adversas, porque Pernambuco fez um esquema para pagar meio salário mínimo para obras e começou a recrutar pessoas. Ninguém queria ir porque perderia o Bolsa Família. Então ele preferia não ganhar os 300 e poucos reais para esperar em casa sentado o Bolsa Família. Ou seja, você não pode levar um país adiante com esse tipo de enfoque. O que o americano, o que os países desenvolvidos focam? Produtividade. Não tem como você pagar mais para alguém se ele não produzir mais para você. Porque a economia é dinâmica. Você tem os seus custos estabelecidos, os custos fixos estabelecidos e tem que produzir mais. Dessa forma, não tem como você melhorar um país, ter um PIBão, como estava dizendo o Alex, se você não estimular essa produtividade, se você não der educação, se você não preparar melhor essa mão de obra. Mas qual é o segredo dos países emergentes, por exemplo, da Coreia? Uma geração, 2 gerações investindo maciçamente na educação. Hoje é o país que é. Educação. Exatamente. Quer dizer, se nós não priorizarmos a educação, uma geração inteira, 25 anos pelo menos, priorizando a educação, agora não é possível um país e num estado como São Paulo, onde há uma falta de 50 mil professores. 50 mil professores na rede pública estadual. Você chamou a atenção de um país que eu acho que é referência, que é a Coreia do Sul. Em 1960 foi feito um trabalho pela ONU, um trabalho
onde se apostava num país da América, que era o Brasil. Sim. Então eles pegaram um país da África, que era a Gana, pegaram um país da Ásia, que era a Coreia, e pegou o Brasil. Então vamos ver, todo mundo apostando que o Brasil seria a bola da vez. Sim. Nós ficamos. Eles chamaram de PPP, mas na verdade seria assim, vamos imaginar como se fosse um PIB per capita. O Brasil era superior ao da Coreia e Gana era metade do Brasil. No ano 2000, eu não vou falar intermediário, pra gente, eu sei que o tempo na televisão é escasso, em 2000, 40 anos depois, a Coreia já tinha um PIB 2,8 vezes maior per capita do que o Brasil. E Gana continuava lá embaixo. Né? Ou seja, aí foi feito 11 estudos independentes para constatar o que houve na Coreia para justificar isso. Os 11 estudos constataram investimento em educação. É lógico. Educação. É a saída de todos esses países que estão hoje se tornando realmente desenvolvidos, o que não é o nosso caso. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida ao Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal Boc News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 6 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer dois médicos, dois especialistas, o ortopedista Alexis Carneiro e o radiologista José Carlos Clemente, que estão analisando a situação da saúde pública no Brasil, mas também a saúde privada. E nesse sentido, doutor Alex, nós temos aqui em Santos, quer dizer, algumas conquistas daquilo que nós devemos também nos orgulhar. É o caso, por exemplo, da Unimed, que é a primeira Unimed do Brasil, uma cooperativa de médicos que começou em Santos e hoje reúne 160 mil usuários, dos quais 110 mil cooperados em todo o Brasil. Enfim, uma experiência que deu certo, começou em Santos e ela se espraiou por todo o país, né? Temos também a nossa Santa Casa, a primeira das Américas, a mais importante Santa Casa das Américas, a Casa de Deus, porta aberta ao mar, mas que lamentavelmente enfrenta dificuldades até por força do repasse insuficiente do Sistema Único de Saúde, porque a Santa Casa é o hospital que recebe os pacientes previdenciários, os pacientes do Sistema Único de Saúde. Agora, nesse sentido, doutor Alex, quer dizer, por toda essa experiência de Santos na área da saúde, experiência pioneira, é difícil imaginar esta situação que nós enfrentamos hoje, não? Quer dizer, dá para reverter isso, né?
Eu acredito que dê para reverter, porque também é política para o setor que paga o preço da falta de política também para o setor público. Eu disse no início da nossa entrevista que a falta de recursos destinados à política de assistência pública repercutia no privado, porque tem que tirar de lá o que eles também não podem dar. Mas você falou bem de Santos, de tantas coisas que Santos é pioneiro. Santos também foi o berço do atleta do século, não de nascimento, mas por escolha. Pelé. Sim. Vive em Santos e é o cidadão do mundo. Verdade. Mas a Unimed, eu tenho orgulho, ela foi fundada pelo Dr. Edmundo Castilho, um homem que o Brasil deveria tirar o chapéu, porque da ideia desse homem, que quis que se criasse um modelo alternativo de assistência médica onde não houvesse a figura do intermediário atravessador na relação entre um médico e um paciente. Hoje, 20 milhões de pessoas no país têm assistência médica pela Unimed. Isso deve-se à cabeça iluminada do Dr. Edmundo Castilho, que mora em Santos e é de Santos. Mas também a Unimed, sobretudo no seu sistema universal, ela é punida pela Agência Reguladora da Saúde, porque ela tem recursos da ordem de 2 bilhões de reais presos como garantia de assistência médica. E ela funciona como cada uma das suas 330 singulares, cada uma é independente. Aquilo não é aceito como um universo, diferentemente de uma outra mil ou isso ou aquilo, que houve recente pesquisa dando conta que a Unimed estava no meio apenas ganhando das locais. Isso não é verdade. Isso é um indicador da Agência Nacional de Saúde que baseava-se em alguns itens esses que privilegiavam menores em detrimento do maior, que sem dúvida é o futuro das pessoas que queiram ter um plano de saúde digno, é o Plano Unimed, e na nossa região, o Plano Unimed de Santos, dirigida por uma diretoria que há 2 gestões vem implementando uma profissionalização em todos os setores, isso demonstrou que é o caminho para que ela se modernize, que ela se capacite com projetos ousados de construção de hospital para se autossustentar. Não se aceita mais hoje uma operadora que não tenha sua estrutura autossuficiente em setores vitais, e o hospital é um. Então, nesse sentido, eu vejo como alternativa para todos ter o seguro de uma cooperativa, sem que se elimine a figura de atravessadores entre uma relação médico e paciente. E Santos tem esses exemplos todos que muito se orgulha. E Unimed, eu sou um cooperado de primeira hora e sempre serei um grande divulgador deste modelo de cooperativismo médico. E veja, vale o registro também a respeito dessa unidade de pronto atendimento da Unimed aqui na Avenida Conselheiro Nebias, que tem um grande número de pacientes, enfim, que presta um bom atendimento. Ela tem aqui, tem Cubatão, tem Praia Grande, também, mas tem no todos caso especificamente de Santos. E com relação à sua clínica, doutor Clemente, a Multimagem, quer dizer, o senhor atende pacientes segurados de planos de saúde normalmente? Nós atendemos pacientes de convênios em geral. A Unimed, na verdade, é o maior cliente, né? Como o Alex bem chamou a atenção, acho que ela está em várias regiões do país. Hoje, talvez regiões longínquas tenham um nível menor de cooperados proporcionalmente, mas existem cidades onde a Unimed representa 90% de todo o movimento de saúde privado. E mesmo regiões grandes, tipo Campinas, por exemplo, a Unimed em Campinas representa 70% a 80% de todo o movimento de planos privados. Né? Então, ela tem realmente um aspecto significativo na melhora da qualidade de vida da população, porque, como regra geral, o médico trabalha com maior afinco em relação à Unimed, ele sabe da capacidade da Unimed em tentar resolver os problemas regionais, o que não é fácil, porque se você tem um dinheiro apreendido, entre aspas, como diz o Alex, são 2 bilhões de reais, isso te dificulta fazer algum tipo de investimento, ou algum tipo de hospital, por exemplo. Um hospital, ou até melhorar a qualidade de atendimento dela em si, ou pagar até melhor para os seus cooperados em função
de não ter que dispor desse dinheiro. Então, isso dificulta realmente uma melhora, tanto para o médico como para a própria população. Sem dúvida nenhuma. Agora, um hospital é um passo ousado, difícil. O hospital demanda muitos recursos, não apenas na construção, no seu equipamento, mas, sobretudo, no seu custeio, doutor Alex. Mas eu ainda acredito que nós veremos um hospital no curto, médio prazo aqui em Santos, da Unimed, ali naquele terreno que ela tem, enorme, na Joaquim Távora. E já existe aprovação de uma construção de um hospital moderno, à altura do que o povo, os usuários, os 160 mil usuários Unimed da nossa região merecem. Até porque a necessidade, a nossa região precisa também de leitos hospitalares. Há uma falta imensa de leitos hospitalares. Eu acho que, além de ter falta de leitos hospitalares, assim, tem que ter um hospital... Falta hospital. Tem que ter um hospital, Falta assim, um hospital, digamos assim, mais de ponta, não desmerecendo os hospitais que existem aí, mas eles também estão com dificuldade. Se não investiram mais dinheiro, é porque eles realmente não conseguem. Né? Então, nós tivemos até essa semana na tribuna um enfoque especial para o Hospital São Lucas, dos 60 anos de atividade e tal. Mas, assim, eles lutam com dificuldade também. Então, o não investimento não é porque não se tem visão sobre isso ou porque não se quer fazer investimento. Sim. É por falta de realmente dinheiro vivo ali para você fazer investimento. Então, se de repente vem, seja uma empresa, seja uma cooperativa, se ela tem uma visão diferente e tem recursos para aplicar num hospital de ponta, por que não? Acho que toda a população vai ser bem assistida. Não, sem dúvida nenhuma. Como também é importante que sejam agilizadas as obras, enfim, do Hospital dos Estivadores. O Hospital dos Estivadores foi finalmente adquirido pelo município na gestão anterior, uma aquisição importante, porque o Hospital dos Estivadores estava parado há muitos e muitos anos, há décadas, e é preciso que ele esteja em funcionamento o quanto antes, com leitos para atender os pacientes SUS, não apenas de Santos, mas de toda a região. Essa seria um reforço para as necessidades da nossa região. Está na hora já disso ser agilizado também, né, doutor Alex? Eu acho que vai dar um salto de qualidade na assistência pública da saúde de Santos muito grande. Tá certo. Eu tenho até um pouco de saudade realmente dos estivadores antigos, por exemplo. Meu filho nasceu... Era uma maternidade que era uma referência, né? Meu filho nasceu no Hospital dos Estivadores. Minha filha também. Sua filha. Mais velha. Então, ou seja, ele já foi uma referência. E por que não de novo, né? De novo. É o que se espera. Muito bem. Estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foco. Muito obrigado, doutor Alex, mais uma vez, pela sua presença. Obrigado. Foi um prazer participar. Eu peço desculpas pelo entusiasmo. Que é isso. Muito obrigado, doutor Obrigado, Chico. Uma honra participar do seu programa. Muito obrigado pela presença, doutor José. Toda a equipe. Obrigado. Doutor José Carlos Clemente. Agradeço a ambos, agradeço a Paula, a toda a equipe e especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Estaremos de volta segunda-feira em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.